Imagine acordar amanhã e descobrir que a humanidade nunca existiu. Nenhuma cidade, nenhuma casa, nenhuma estrada, nenhum idioma, nenhuma música, nenhuma guerra, nenhuma esperança. Apenas um planeta inteiro intacto, girando silenciosamente no espaço. Agora pense nisso. E se em algum lugar do multiverso esse universo realmente existir? Um universo onde a Terra nunca foi tocada por mãos humanas, onde nenhuma consciência jamais olhou para as estrelas e se perguntou de onde veio. Hoje vamos explorar essa possibilidade perturbadora, fascinante e profundamente transformadora. O universo onde a humanidade nunca existiu. Durante bilhões de anos, o planeta Terra se desenvolveu em silêncio. Moléculas simples se combinaram, oceanos surgiram, continentes se moveram, vulcões moldaram paisagens e a vida, lentamente, encontrou um caminho. Micro-organismos dominaram o planeta por quase 3 bilhões de anos antes que formas mais complexas aparecessem. Depois vieram os primeiros organismos multicelulares, os peixes, as plantas, os insetos, os répteis, os dinossauros, os mamíferos. Tudo isso aconteceu sem qualquer necessidade da presença humana. A própria história da vida mostra que nós somos apenas um capítulo extremamente recente e talvez totalmente dispensável. Agora imagine um universo onde uma única mutação nunca ocorreu. Um pequeno erro na replicação do DNA, bilhões de anos atrás, que simplesmente não aconteceu. Sem esse detalhe microscópico, os primatas jamais evoluíram até se tornarem humanos. O resultado? Um planeta exuberante, vibrante, repleto de vida, mas completamente silencioso em termos de consciência reflexiva. Nenhum pensamento sobre o passado, nenhum projeto para o futuro, nenhuma tentativa de compreender o cosmos. Apenas o eterno presente da natureza. Nesse mundo, florestas se estenderiam por continentes inteiros sem interrupção. Oceanos seriam mais limpos, recifes de coral mais vastos, populações animais equilibradas. Sem cidades, não haveria poluição luminosa. O céu noturno seria um espetáculo indescritível, com bilhões de estrelas visíveis a olho nu. A Via Láctea cortaria o céu como um rio de luz, e nenhuma mente estaria ali para se perguntar o que ela significa. Mas esse universo não seria apenas mais bonito. Ele seria radicalmente diferente em sua dinâmica. Sem humanos não existiriam estradas fragmentando habitats, nem barragens bloqueando rios, nem redes elétricas cortando paisagens. A evolução seguiria caminhos completamente distintos. Espécies que hoje estão extintas talvez dominassem o planeta. Outras que nunca chegaram a existir poderiam surgir. A inteligência poderia florescer de outras formas, talvez em cetáceos, polvos, corvos, ou em criaturas que sequer conseguimos imaginar. A ciência já considera essa possibilidade seriamente. Alguns pesquisadores defendem que a inteligência complexa não é um destino inevitável da evolução, mas uma raridade cósmica. Talvez sejamos um acidente improvável, fruto de uma sequência absurda de coincidências. Se uma única variável tivesse mudado menos a inclinação do eixo da Terra, a órbita da Lua, o impacto de um asteroide específico menos, nós simplesmente não estaríamos aqui. Isso levanta uma questão inquietante. Será que a existência da humanidade é um erro estatístico do universo? Em um cosmos com trilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e planetas, talvez existam incontáveis versões da Terra, algumas com civilizações avançadas, outras com civilizações extintas, e muitas, talvez a maioria, sem nenhuma forma de vida inteligente. Universos inteiros onde nunca houve linguagem, cultura, tecnologia ou ciência, apenas vida em estado bruto, seguindo as leis cegas da física e da biologia. Mas o que exatamente perderíamos em um universo sem humanidade? A resposta mais óbvia seria a consciência. Sem humanos, não existiriam histórias, memórias, emoções complexas, filosofia, arte ou ciência. Nenhuma mente estaria ali para se perguntar por que existe algo em vez de nada. O universo continuaria existindo, mas sem testemunhas. Um espetáculo grandioso encenado para plateias vazias. Ao mesmo tempo, talvez esse universo fosse mais estável. Sem guerra, sem destruição em massa, sem exploração predatória, sem extinções em escala industrial. A natureza seguiria seus próprios ciclos, equilibrando-se ao longo de milhões de anos. Predadores e presas, nascimento e morte, crescimento e colapso. Tudo isso ocorreria em perfeita indiferença, sem julgamento moral. Agora vem a parte mais perturbadora. Será que a consciência é realmente necessária? Do ponto de vista do universo, talvez não. Galáxias se formariam da mesma forma, estrelas nasceriam e morreriam. Buracos negros engoliriam matéria. Supernovas iluminariam o espaço. Tudo isso aconteceria exatamente como acontece hoje. A presença humana não altera em nada as leis fundamentais da realidade. Somos espectadores minúsculos em uma peça colossal que já estava em andamento bilhões de anos antes de nascermos. Mas do nosso ponto de vista, a consciência é tudo. Sem ela não existe significado. Não existe beleza. Não existe propósito. Não existe amor.
Tudo isso só existe porque alguém está ali para sentir, interpretar e dar valor. Em um universo sem humanidade, o conceito de significado simplesmente desaparece. E talvez seja exatamente isso que torne nossa existência tão preciosa. Somos um mecanismo pelo qual o universo se observa. Somos a matéria que acordou. Somos átomos que aprenderam a pensar. Cada emoção, cada descoberta científica, cada obra de arte, cada gesto de compaixão representa uma vitória improvável contra a indiferença cósmica. Mas e se, em algum lugar do multiverso, existia uma versão da realidade onde a humanidade nunca surgiu, e outra onde surgiu, mas foi extinta precocemente? Civilizações que desapareceram antes de desenvolver ciência, tecnologia ou memória histórica. Mundos onde a inteligência piscou brevemente e se apagou, sem deixar rastros. Isso sugere uma ideia inquietante: talvez a consciência seja frágil, talvez sejamos exceção, não regra, e talvez nossa própria existência esteja sempre à beira do colapso. Asteroides, supervulcões, pandemias, colapsos climáticos, guerras nucleares, inteligência artificial descontrolada, são inúmeras as formas pelas quais a humanidade poderia deixar de existir. O universo não se importaria. As estrelas continuariam brilhando, mas toda a história, toda a cultura, toda a memória, todos os sonhos simplesmente desapareceriam menos, como se nunca tivessem existido. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se nossa existência é tão improvável, tão delicada, tão temporária, então talvez cada instante consciente seja um milagre estatístico. Talvez o verdadeiro sentido da vida não esteja em dominar a natureza, explorar o espaço ou acumular poder, mas simplesmente em existir com consciência, em observar, em sentir, em compreender, mesmo que minimamente, o mistério absoluto do cosmos. Em um universo onde a humanidade nunca existiu, não haveria sofrimento humano menos, mas também não haveria alegria. Não haveria dor menos, mas também não haveria amor. Não haveria medo menos, mas também não haveria esperança. Não haveria injustiça menos, mas também não haveria compaixão. Seria um mundo perfeitamente equilibrado, mas completamente vazio de significado. E então surge a pergunta final, talvez a mais desconfortável de todas. Será que do ponto de vista do universo a humanidade é apenas ruído? Ou será que somos a parte mais preciosa de toda essa imensidão? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Se existe um universo onde a humanidade nunca existiu, então o simples fato de estarmos aqui agora conscientes pensando sobre isso é algo extraordinário. Uma improbabilidade tão absurda que beira o impossível. Somos poeira estelar que aprendeu a refletir sobre a própria existência. Um lampejo de consciência em meio a um oceano infinito de silêncio. E talvez no fim das contas isso seja tudo o que realmente importa.